lembrando sempre desse conto que a gente viu, que não é uma descrição exata da menina, a gente só sabia que ela tinha essa característica, né? Mas numa descrição física, vocês devem ter observado nos livros que vocês leem, geralmente a gente descreve coisas que chamam mais atenção, né? E também associa, às vezes, com a descrição do, digamos, psicológico, né? Ou então podemos citar alguma coisa relativa ao caráter também da pessoa. Concordam comigo? O que vocês lembram de descrição que vocês já tenham lido, ou que chamou atenção, ou que vocês lembram, assim, que ficou significativo? Alguém de vocês tem alguma característica? Na terceira pessoa, a descrição. A terceira pessoa, sim. Algum personagem que tu tenha lembrado, Tiago? Como assim um personagem? Não. Não sei, algum personagem de algum livro. Arthur, alguma? Luara? Quem lembra aqui, gente, da descrição da Branca de Neve? Branca, cabelo preto. Uhum. E lembra que a descrição sempre aparecia assim, cabelos negros como o ébano. E até a gente pensava, nossa, o que é ébano? Ébano. Vocês lembram disso? Não. Não. O ébano é um tipo de madeira, né? Eu aprendi por causa dessa descrição da Branca de Neve. Então, assim, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão de descrição física, que também se associa à descrição, digamos, mais do interior, né? Então, eu vou precisar só que vocês anotem algumas coisas, gente. E como eu não vou ver vocês anotando, eu vou esperar que vocês anotem, tá? Para depois a gente trabalhar isso daí num texto. Todos estão me ouvindo? Sim. Tá, então Sim. pega lá, caderno, coloca a data de hoje. Peraí, tu vai ditar? Pode ditar. Eu vou ditar, gente, porque naquele meu quadro aqui não funcionava muito bem. O quadro era pequeno. Sim. Tá? Nós vamos dividir esse quadro em quatro partes, tá? E aí, vocês vão colocar na primeira parte, do ladinho, coloca assim, primeiro parágrafo. Que daí, quando for para o texto. Primeiro parágrafo. Estão todos me ouvindo, gente? Preciso saber. Sim. 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 Joia. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo. Primeira impressão. Primeira impressão ou abordagem de qualquer aspecto. O que é depois da primeira impressão? Primeira impressão ou abordagem de qualquer aspecto de caráter geral. Todos anotaram? Sim. Repete o final, por favor. Primeira impressão ou abordagem de qualquer aspecto de caráter geral. Então, eu vou falar no geral, assim, da pessoa, né? Agora, o segundo parágrafo é características
físicas, 2 pontos. Características físicas. Posso ir? Nono ano, posso ir? Pode, Posso pode. ir? Já. Então, características físicas. Altura. Peso. Cor da pele. Altura, peso, cor da pele, idade. Cabelos. Traços do rosto. Voz e vestimenta. Quero saber se conseguiram. Sim. Sim. Eu vou repetir então para alguém que tenha perdido, tá? Altura, peso, cor da pele, idade, cabelos, traços do rosto, voz e vestimenta. Então, essa parte assim mais... A voz? Tu quer dizer, voz, tipo, grossa ou fina? pois é, a voz dentro, como se fosse característica física, não é exatamente físico, né? Mas se for uma voz pausada, se for uma voz mais grossa, mais grave, enfim. Agora, o terceiro é características psicológicas. Características psicológicas. Posso ir? Sim. Personalidade. Temperamento. Caráter. Preferências. Inclinações. Postura e objetivos. Vou repetir, tá, gente? Essa das características psicológicas. Personalidade, temperamento, caráter, preferências, inclinações, postura e objetivos. Aí, entre preferências e inclinações, às vezes pode se confundir, né? Ele tem uma inclinação para a pintura. É uma outra maneira de dizer, né, que ele tem um certo gosto pela pintura. Aí, no fim, que seria o quarto parágrafo, que seria o parágrafo da conclusão, seria a retomada de qualquer outro aspecto de caráter geral. Então, assim, eu posso falar como a pessoa era, o que ela tinha como objetivo de vida, o que ela fazia, né? Como ela se comportava, por exemplo, a questão ali da personalidade, se ela é uma personalidade dominante, né? Se ela tem liderança, se ela é mais introspectiva, né? Esses traços que a gente às vezes identifica numa pessoa, dentro do nosso ponto de vista, que a pessoa às vezes pode não ser exatamente como eu estou vendo. Concordam comigo, gente? Sim. Tá, então, Sim. assim, esse texto que a gente vai trabalhar lá na volta, eu gostaria que vocês também separassem, gente, dentro daquele
daquela receitinha básica que tem lá de texto, que é a introdução, o desenvolvimento e depois a conclusão. Então, a introdução seria aquele número 1 lá que eu pedi para vocês colocarem, que é uma primeira impressão que a gente tem e já dá uma característica geral da pessoa. E por que eu vou fazer isso? Porque foi o que mais me chamou a atenção, né? Pode ser que se o Matheus for descrever a mesma pessoa, ele vai descrever de outra maneira totalmente diferente da minha, porque ele percebeu uma coisa e eu percebi outra, né? Vocês já pensaram nisso, gente? É um exercício que a gente vai fazer, né? Por exemplo, alguém vai observar se ela é simpática, né? O outro pode observar se ela é competente. Digamos que a gente fosse a uma consulta médica. E é a primeira vez que eu estou vendo médico e eu vou descrevê-lo. Tem alguns médicos que são muito receptivos, que são muito atenciosos, e tem aqueles que simplesmente querem saber qual foi o motivo da minha ida e já prescreve o que deve prescrever. Não sei se vocês já tiveram experiências assim. Alguém gostaria de relatar? Nono ano. Eu, particularmente, eu tenho uma história assim, mas... Não tem? Estela. Estela? Oi. Oi. Lembra de alguma coisa parecida? De médico? De médico, ou sei lá, de alguma outra situação, porque médico é uma experiência que acho que todos temos, né? Ou alguns mais, outros menos. E às vezes a gente, esse médico é muito bom, pode marcar, aí tu chega lá e não sei, para tua impressão não foi assim uma maravilha, né? Não sei, aí varia de cada pessoa, por isso que eu digo que a descrição, ela é bem pessoal, né? A gente, claro, vai dizer se é alto, baixo, às vezes até a questão do alto, baixo depende do nosso padrão, né, do que seria alto e do que seria baixo. Tá, então essa primeira parte seria a introdução. Aí o desenvolvimento vai ser o número 2 e o número 3, que eu pedi para vocês anotarem aí, que seria físico e psicológico, tá? Coloque assim uma chavezinha, talvez ali do lado, para dizer que é primeiro parágrafo, né? Depois o desenvolvimento com os outros 2 parágrafos, e por último, a conclusão, que é uma retomada geral de algum aspecto que é mais significativo, que mais chamou atenção. Quero saber se todos anotaram. Não sei, Nono mas ano? eu anotei. Eu anotei. Eu também. Tá. Alguma coisa que vocês queiram colocar aí? Ou alguma palavra que faltou? Ou, sei lá, alguma coisa que vocês não tenham entendido? Henrique, fala aí. O quê? Eu anotei. Oi? Eu anotei, ué. Anotou? Tá tudo certo? Olha, eu acho que sim. Tá. Então, Henrique, tu não tem nenhum relato para fazer com relação a isso? De uma pessoa que tu tenha tido essa impressão? Não. Não? Bruno? Desculpa, não entendi. Assim, eu coloquei um exemplo para demonstrar como eu posso descrever de um jeito e tu pode descrever de outro jeito a mesma pessoa. Porque a gente tem algumas impressões que tem a ver conosco, né? Mesmo. Então, eu posso ver a pessoa como
muito efusiva, muito, digamos, chamativa, e tu podes descrevê-la como uma pessoa simplesmente alegre, né? Então, o meu ponto de vista com relação a isso é diferente do teu. E assim a gente vai transportando também para o que a gente vê, para as pessoas que a gente conhece. Queria saber se tu entendesse essa questão, Bruno. Entendi, sim. Tá. O Nicolas, tu também entendesse? Entendi. Já é. Nicolas, nenhuma história para me contar de descrição? Não. Ou de situação? Uh-uh. Não? Não. Tá. Então, assim, gente, a atividade que a gente vai fazer na volta vai ser dentro desse esquema aí da descrição. Porque como a gente já viu lá nas nossas aulas presenciais, o texto se divide geralmente se divide em três tipos, né? Que é o relato ou a narração. Oi, Luísa. Solta dentro de um livro? Não, Luísa, ela é assim. Geralmente, quando vocês começam a ler um livro, ou às vezes no começo, às vezes não bem no começo, tem a descrição do personagem, né? Ou às vezes eles destacam mais a questão do caráter, né? Ou psicológico do personagem, ou às vezes destacam também a, a descrição física. Tentem ver, gente, tentem observar no livro que vocês estão lendo agora, se aparece alguma descrição. Mas assim, não pode só dizer, ele era um bom homem, não. É quando o autor para descrevê-lo. Às vezes associando com alguma outra coisa, né? Ou às vezes associando a algum adjetivo, como foi no caso do conto, o cabelo ruivo, era bem associado à questão fogo, quente, calor, né? Então, um exemplo que o autor usa para inclusive, fazer com que aquela descrição fique ainda mais expressiva, né? Por exemplo, a gente lê e a gente imagina aquela rua deserta naquele calor. E outra coisa que a gente observa também, que ele usou ali, ele não, ela, que era uma autora, o quanto a solidão também estava por ali. No caso, a rua deserta, a pessoa que esperava o bonde e não vinha, a menina sentada sozinha, segurando uma bolsa. Inclusive, essa história da bolsa é um enigma, né? A gente não entende muito bem o porquê que ela abraçava tanto aquela bolsa. E isso também poderia sugerir, gente, uma possibilidade de escrever uma outra coisa ainda. Por exemplo, o Vitor, o que tu imaginarias? Claro, tu vais criar. O que tu imaginaria que seria aquela bolsa? Tu lembras dela abraçando a bolsa? Sim. Eu acredito que, pelo contexto, seria que nem a companhia dela por não ter ninguém ali do lado, tipo isso. Sim, Como se fosse uma mas a bolsa pessoa em vida própria. como se fosse uma pessoa. Ou então aquela bolsa poderia ter pertencido a alguém, né? Que foi embora, ou, né? Não sei. Várias coisas. Tu, Matheus, o que tu sugeriria? Como? O que tu sugeriria daquela cena da bolsa? Cara, sugerir, como assim? É. Pra Tu lembra ela? que ela estava sentada num degrau da casa que dava para a rua e ela abraçava aquela bolsa. Uma bolsa que parecia ser alguma coisa bem significativa para ela, né? Parecia ser dada da mãe ou alguma coisa do tipo. Eu imaginei isso também, da Eu mãe, da imaginei que era avó. um lugar perigoso e ela não queria ser assaltada. Sério?
É. Olha só como as coisas podem variar, né? Eu não imaginei que fosse um lugar perigoso, até porque era um lugar, bom, era um lugar deserto, sim, mas eram 2 da tarde, gente. Ô, prof, Pode ser também, claramente. Tiago. No Brasil não tem hora para Oi. ser assaltado. Não, pior que não tem mesmo, Tiago. Oi, Luísa. Eu imagino que a bolsa não fosse da mãe dela porque ela tava brigada com a mãe. E não faz muito sentido ela ficar, tipo, é a bolsa da minha mãe, sendo que ela tá brigada com a mãe dela. Mas quem disse que ela estava brigada? Tu tá dizendo? Tava no texto. Que ela estava brigada? Não tava no texto. Luísa Fanfiqueira. Juro! Não Luísa. juro. Não lembro. Tá, eu vou dar uma olhada de novo no texto. Tá? Pode ser, Luísa, tá? Não sei. Rapaz, Mas assim, o exemplo que eu estou dando agora, gente, é como cada cabeça pode imaginar uma cena. Por exemplo, o Tiago talvez já tenha sido assaltado, não sei. E ele já entrou nesse contexto, né? Ele estava segurando com muito cuidado aquela bolsa para que ninguém retirasse dela. A Luísa já pensou em outra coisa, em outra possibilidade. O Matheus pensou em outra. O Vitor também. Tu, Estela? Ou ela podia, tipo, usar a bolsa pra se proteger do sol e não ficar com calor, se queimar essas coisas. Não, pode ser também. Pode ser também. Na verdade, quando se trata de literatura, na verdade, tudo pode, né? A cena era inspirava, pelo menos a mim inspirou. Solidão, tristeza, a questão de ela estar com soluço ou soluçando, esse soluço não ficou claro se era soluço, aquele soluço que fica depois do choro, ou se era um soluço apenas de aqueles que a gente tem, né? Então, tem várias. Que foi, Henrique? Então, tem várias possibilidades de se pensar tanto numa descrição tanto numa descrição de pessoa como numa descrição ali da cena que a gente visualiza quando lê. E isso do texto que dá essa capacidade da gente imaginar que é o contexto, né? Que a gente consegue imaginar aquela rua nas 2 da tarde. Gente, 2 da tarde é um sol de bem, se não me engano, era Rio de Janeiro, né? E é um sol bastante forte. Então, gente, depois de anotado isso, gostaria que vocês colocassem a data de hoje, 15 de Mateus. O que passou? Mateus? Tá. Gente, por favor, deu aí. Qual é o motivo? Qual é o motivo? Não captei a mensagem. Prof, é porque às vezes o Matheus aparece com o autotune ali, daí o Henrique foi irritado, daí eles fizeram, pois é, né, coisa chata. Tá. Mateus, então não faz mais, tá? Olha só, qual é a data de hoje que vocês vão colocar aí? Alguém se localiza no tempo? Ontem foi aniversário da queda da Bastilha. Quem se lembra? Quem já viu? Dia 14. 14 de julho, na França, né? E aí, a partir daí é que começou a Revolução. Então, ontem foi 14, hoje é 15 de julho, tá? Anotem aí, 15 de julho. Nós voltaremos para para esse esquema de descrição, tá? Então, assim, os que estiverem lendo o livro ou que vão pegar livros, vocês sabem que a biblioteca da escola, eu sei que foi enviado aos pais, vocês podem ir lá buscar livros, né? Para vocês lerem.
E se vocês estiverem lendo que apareça uma descrição física, marquem de alguma maneira, eu sei que às vezes o livro não pode marcar, mas anotem de alguma maneira para vocês observarem como que o autor consegue caracterizar a pessoa, como que ele compara, por exemplo, os olhos, o tom da pele. Claro, eu dei o exemplo da Branca de Neve, porque é bem marcado, ele descreve cabelo, pele, né? Então, vejam nos livros que vocês estão lendo aí, alguma caracterização assim, de física, e também, às vezes, o caráter, né, ou às vezes alguma dificuldade que a pessoa tenha, às vezes ela tem um defeito muito de caráter, por exemplo, uma pessoa que seja cleptomaníaca, né? Sabe o que é cleptomaníaca? Nono ano? Não faço ideia de que é isso. Nem Não eu. sei. Sabe, Camila? Ou a Duda? Não sei, Camila. Não sabe? Duda, sabe? Também não faço ideia. Não? Cleptomaníaca. Pessoa que rouba por uma necessidade que ela tem. Ela rouba coisas tolas, coisas tipo assim, ela vai na tua casa e ela rouba um grampinho de cabelo, ou ela rouba, sei lá, coisas minúsculas. Eu não sei bem como é que chama o termo, não é uma doença, mas é um desviozinho, né, de caráter que a pessoa tenha. E isso poderia, estou sugerindo, gente, pode ser outra coisa, outra questão do caráter da pessoa, que vocês podem identificar nessas leituras que vocês já estão fazendo, tá? Entendido, nono ano? Sim. Obviamente. Entendido, Bruno? Sim. Sim, o Lins também, Matheus também? Matheus, Sim. o que tu estás lendo, Matheus, hoje, assim? Ou essa semana, enfim? Como assim, lendo? Tu Eu tá tô lendo lendo alguma coisa? mangá. Algum Lendo livro? mangá. Lendo o quê? Mangá, conhece? Ah, sim. E se tu encontrares, então, alguma descrição física, tá? Para todos, tá? Não é para buscar, gente. É assim, se vocês acharem durante a leitura que vocês vão fazer, ou se vocês vão dar um tempo na leitura, né? Anotem de alguma maneira, representem de alguma maneira, o tipo assim, como que o autor caracterizou o tipo físico da pessoa. Às vezes ele compara com alguma outra pessoa ou outro ser, tá? Então, queridos, claro que não vai ter tarefa, né? Mas, assim, essa questão da leitura é só para vocês ficarem ligadinhos, então. Então, se aparecer alguma coisa, no retorno a gente conversa. A gente vai continuar, então, com esse esqueminha da descrição de pessoas, tá? Lembrando sempre que esse conto que a gente viu, a Tentação, o nome do conto, tem essa coisa bem exacerbada da questão da cor, né? Que era cor do cabelo e que depois acabou se associando à temperatura. Tudo certo, gente? Então, Giovanni, que chegou depois. Entendesse? Giovanni? Gente, então assim, eu vou deixá-los por hoje. Giovanni, fala aí. Falar o quê? Eu quero saber se tu entendesse o que a gente comentou aqui. A parte do texto tu vai ter que ver com alguém, tá? Sobre descrição. Tá, não, entendi. Tá, então, ok, então, queridos. Até sexta, né? A gente vai se ver ainda na sexta no espanhol, tá? Até lá, queridos. Bom dia.
Tchau, prof. Até a próxima aula. Até a prof. próxima. Tchau, gente. Ô, prof, o negócio de espanhol é pra sexta já? Ou pra depois das férias? Não é para sexta, não. É para depois das férias. Mas esse tempinho, eu já falei com alguns no grupo,